Você sabe o que é Halloween? Não o que a gente está acostumado a ver e ouvir por aí, mas o que realmente ele é. A gente vai falar um pouco disso nesse vídeo. Tudo começou alguns anos atrás com os celtas. Os celtas eram um povo que tinha um calendário um pouco diferente do nosso. Era dividido em duas partes, o verão e o inverno. O inverno era caracterizado por dias mais frios e escuros, digamos assim. E para finalizar o inverno, existia uma grande comemoração, porque não só o inverno finalizava, mas também era o início de um ano novo. E esse dia era o dia 31 de outubro. Acontecia uma festa chamada a Festa de Samhain, onde eles também acreditavam que nesse dia o mundo dos vivos e o mundo dos mortos eram mais estreitados, digamos assim. E os mortos conseguiam passar para a terra dos vivos. E claro, para as pessoas se esconderem desses espíritos mortos, desses mortos vivos, eles usavam máscaras, acabavam vestindo algumas roupas aleatórias. E é daí que a gente conhece as fantasias que a gente tanto vê hoje. Nesse dia também, os celtas eles faziam rostos em nabos. Nabos é uma planta, uma raiz, que era de comum cultivo naquela época. Só que quando o Halloween chega nos Estados Unidos, por naquela região não ter nabo, eles fazem esses rostos nas abóboras, que se tornou um dos principais símbolos do Halloween hoje em dia. Essas abóboras eles colocavam nas frentes das casas para que os espíritos não se aproximassem, para que eles se mantessem distantes. E como era festa, toda festa tem fartura de alimento. Então as pessoas iam uma na casa das outras pedir alimento, pedir doces, digamos assim. E se a pessoa recusasse alimento para algum espírito que estava ali visitando, ele fazia alguma travessura. E daí vem aquela tão conhecida frase, doces ou travessuras. Uma coisa que a gente tem que atentar também é que nesse dia os celtas eles cultuavam os mortos e também consultavam eles para receber dicas de plantio, datas de colheita, conselhos sobre relacionamentos. Tudo isso era um dia utilizado para comunicação com os mortos, receber deles previsões. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler um texto que está escrito em Deuteronômio no capítulo 18, o verso 10 ao 12. Diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aguaceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, tudo isso, essas práticas são consideradas abominações diante de Deus. Deus não se agrada diante dessas práticas, de consulta aos mortos, de culto aos mortos, de festejar esse tipo de dia. Mas nós podemos acabar raciocinando de que tudo isso é um pouco extremo, porque ninguém quando vai participar ou comemorar o Halloween pensa em cultuar deuses, ou então a consultar os mortos, mas sim está fazendo só para se divertir, para entrar na brincadeira, virou algo cultural, né? Mas será que é bem assim? Será que as intenções de nosso coração santificam o evento ou o ato que a gente está fazendo? Me vem em mente uma história conhecida, que é a história do rei Saul. Em dado momento, ele recebe uma mensagem de Deus para atacar os amalequitas e destruir eles, destruir tudo que havia na cidade. Mas ele decide separar o melhor dos rebanhos, o melhor dos animais. E a desculpa que ele deu foi algo que aparenta ser coerente ou bom. Olha só o que ele disse para justificar o seu ato. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então Saul, ele justifica a sua ação falando que ele separou o melhor dos rebanhos para sacrificar a Deus.
sendo que o próprio Deus deu ordem para ele destruir tudo. Será que Deus se agradou da atitude de Saul? A gente sabe o final da história, ele não se agrada. Por conta dessa atitude, Saul é rejeitado como rei. Por mais que aparentemente sua intenção fosse boa, por mais que no íntimo do seu coração ele não quisesse desonrar a Deus, Deus não aprovou o seu comportamento. Se Deus nos pede branco, nós não podemos ir até ele com bege. Se Deus nos pede preto, a gente não deve apresentar a Deus um cinza escuro. A gente deve fazer o que Deus pede. Às vezes a gente justifica muito os nossos atos com boas intenções que há no nosso coração. Uma vez que a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente deve assim o fazer. Lembram de outro episódio, o de Caim e Abel, onde Deus pede para eles o sacrifício e Caim apresenta para Deus o que Deus não tinha pedido. Talvez a intenção de Caim fosse até boa, o que eu acredito que não foi, mas Deus não se agradou nem aceitou o sacrifício dele. Uma vez Paulo disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que faça tudo para a glória de Deus. A gente pode trazer esse princípio também para as nossas comemorações. Mas vejam, ainda não está tudo esclarecido. Como o Halloween ficou tão consolidado e tão mundialmente conhecido? Depois de algum tempo, o território dos celtas foi invadido por Roma. E a Igreja Católica Romana, que era a principal religião da época, para ganhar o apoio dos pagãos, ela decidiu cristianizar a festa de Samhain. Então eles aproveitaram aquele evento que os celtas já tinham e decidiram cristianizar ele. A Igreja Católica, no dia 13 de maio, comemorava o Dia de Todos os Santos. Um dia onde eles comemoravam a existência de todos os santos. E como todos os santos já estavam mortos, esse dia também ficou conhecido como o Dia de Finados, que é como a gente escuta por aí hoje. Esse dia ocorria no dia 13 de maio, mas como eles queriam cristianizar o Halloween, lembra? Eles acabaram transferindo esse dia para o dia 1º de novembro. E daí surge a expressão Halloween, que significa véspera dos santos, ou seja, véspera de todos os santos. O dia que antecede o dia de finados, o dia dos santos. Então, feito isso, o Halloween começou a ganhar grande proporção por todo o mundo. A igreja era muito influente naquela época. Então eu queria que a gente parasse aqui um pouco para extrair algumas lições. Vejam, a igreja romana, ela se utiliza de uma festa pagã para tentar alcançar os pagãos. Será que ela conseguiu? É certo que o número de membros aumentou bastante, alcançou todo mundo. Mas será que realmente valeu a pena? Será que realmente vale a pena se utilizar de métodos pagãos para tentar alcançar e converter pessoas? Será que usar métodos pagãos para converter as pessoas leva Cristo às pessoas ou o mundo à igreja? A história está aí para comprovar. O mundanismo começou cada vez mais a tomar parte da igreja romana. Não precisamos cometer a mesma falha que outros cometeram. Se quisermos levar Cristo às pessoas, devemos usar os métodos que o próprio Cristo nos deixou na palavra dele. Devemos trabalhar como Cristo trabalhou, sendo diferentes do mundo e assim sendo luz para o mesmo. Amigos, nesse dia de comemoração do Halloween, existe algo muito mais profundo do que doces, travessuras e fantasias, abóboras. É um dia onde Satanás se aproveita para disseminar fábulas, falsas doutrinas. E me vem em mente agora um conselho que Paulo deu a Timóteo, um jovem como nós, do GYC. Ele diz assim, no capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha só o verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não é o Halloween uma grande fábula? Nada daquilo tem a ver com a verdade. É tudo uma mentira, um conto. E Paulo termina no versículo 5, dizendo como Timóteo devia proceder. Tu, porém,
Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para sermos jovens de valor, sóbrios no mundo que está bêbado, no mundo que está cheio de fábulas e mentiras para contar. Que a gente possa ser arautos da verdade. Esse é o convite de Deus para a minha e para a sua vida. Não comemoremos dia de mortos, dias de bruxas, mas que o nosso olhar possa estar no grande dia de Cristo Jesus, quando Ele voltar nas nuvens do céu e ressuscitará todos aqueles que creram nele. Será um dia de vida, um dia de vitória, onde a morte perderá o seu poder e todos nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais o que parecia ser apenas uma simples data comemorativa. Então compartilhe ele com os amigos, nos seus grupos, com a família. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A gente vai estar sempre trazendo mais conteúdos para vocês e que Deus possa abençoar cada um.